Voltamos a tratar aqui da pecuária de corte, mas agora falando um pouco de mercado. Você já conferiu alguns destaques da Expo Zebu 2025, né? O que está, as atrações, o que está acontecendo por lá, mas agora a gente fala do posicionamento de mercado. E essa é uma semana estranha, né? Que tem um feriado no meio, e o feriado no meio, ele trouxe na sua véspera propostas bem mais baixas para a arroba do boi gordo em várias praças brasileiras. Uma pressão negativa um pouco mais expressiva, que é esperada que ocorra no mês de maio, mas ela ocorre ainda no começo, né? Aliás, antes de começar a primeira quinzena de maio, ela teve esse início. Primeiras quinzenas de mês são marcadas por consumo maior, ainda mais no mês que tem o Dia das Mães, que é a segunda data de maior consumo no Brasil. Quem vai nos responder o que vem ocorrendo no mercado do boi gordo é o Douglas Coelho, que participa ao vivo conosco dessa edição de Agricultura BR. Douglas, obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui conosco. E pressão negativa veio, né? Ela chegou antes, o frigorífico está testando o mercado. O que representa este momento para a pecuária de corte, para os animais que vão para o abate? Douglas, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os amigos da Agricultura BR. É sempre um prazer falar com vocês. Sua entrada foi bem pertinente. Essa semana é uma semana diferente, né? A gente tem um dia a menos em função do feriado. A gente já veio de um feriado já nas semanas anteriores, aí, quando a gente olha. Então, a liquidez ela é reduzida. Mas quando a gente olha para o mercado como um todo, a gente está vendo, sim, um aumento da pressão negativa para arroba em boa parte das praças pecuárias, né? A gente tinha aí uns 330 3, 4 semanas, depois veio de 325. Na semana, no final da semana anterior, início dessa, já tinha 320. Em São Paulo, hoje, boa parte do pessoal negocia ao redor de 315. Tem boa parte dos preços de balcão em 310, embora os negócios a 310 não tenham saído, mas a gente vê que boa parte dos frigoríficos também está fora dos negócios. Há dificuldade em escoamento da carne nesse momento, a gente teve bastante reclamação de devolução ou queda de preço quando a gente olha nos últimos dias, o que não é natural diante de uma virada do mês, né? Então isso dá um sinal, sim, dessa percepção do aumento da pressão negativa. E a gente tem também a questão do clima, né? A gente já vê aquele vento mais gelado no final da tarde, as chuvas, embora tenham ficado até um pouco mais frequentes do que o normal esse ano já, perdendo um pouco mais a frequência, né? Isso por uma conjunção de fatores aí já mostram já um cenário menos favorável para a retenção desse animal do pasto, enquanto as escalas de abate ganharam alguma atração nos últimos dias também. Douglas, você falou de uma questão mágica, chuvas, né? Que as chuvas elas caíram fortemente em alguns estados, agora recente, grandes volumes de chuva, mas em outras praças produtoras, e importantes praças produtoras, elas seguiram irregulares. Um fator que eu estava vendo é que nas praças onde choveu forte, onde você teve uma grande expressão, e aí eu destaco no Mato Grosso do Sul, praticamente por completo, a chuva atingiu os dois estados, né? E até o noroeste, norte do estado do Paraná também recebeu volumes um pouco maiores, o que impacta diretamente a agricultura e pecuária de uma maneira geral, mas enfim, ali você tem ali uma expectativa de se ter pastagem talvez por um pouco mais de tempo, por conta da umidade de solo, caixa d'água do solo, aquele fator todo. Mas em outros estados não aconteceu isso, né? Nesse caso, indústria frigorífica, principalmente porque tem plantas em todas essas praças, a mesma empresa, ela consegue manter um equilíbrio jogando, comprando mais, onde não teve essa chuva, onde o pecuarista está pressionado a vender também, e com isso acaba comprando mais barato e pressionando as praças também que estão com uma condição melhor? Perfeito, ótima leitura. A gente vê sim que a dinâmica de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem sido diferente nos últimos dias, enquanto São Paulo e Goiás têm sentido mais a pressão negativa, esses dois estados praticamente saíram pela tangente. A questão das chuvas é bem relevante para os dois, mas o setor da carne bovina é um emaranhado, né? Embora a gente tenha plantas em diferentes estados, a indústria sim exerce uma pressão maior de compra, alivia em outro lugar, tudo fazendo com base no seu custo de matéria-prima, né? O estado de São Paulo é uma grande praça consumidora, já foi assim, uma grande praça exportadora, embora outras praças exportadoras começaram a ganhar mais tração também, mas é tudo bem relacionado, tudo bem junto, né? Então, quando a gente olha esse cenário como um todo, é possível que
a pressão seja mais latente aqui também, mas que acabe contagiando outros estados, como o MT e MS. Né? Possivelmente nesses estados, o que deve acontecer? Enquanto uma desova maior pode acontecer em Goiás e São Paulo, possivelmente deve ser um pouco mais cadenciado em MT e MS, estendendo até um pouquinho mais de maio, talvez meados de junho, em função dessa condição de água no solo. Se a gente fosse falar numa marca de preço, nos estados que a gente estava vendo o valor da arroba ali em 330, ou próximo disso, que é o caso do estado de referência, São Paulo, Mato Grosso do Sul também tinha 325, 330, Mato Grosso também atingiu esses níveis, e a gente sabe que o valor, a média, ela vai cair, né? Ela não tem como ficar neste momento que a gente tem final de safra de bois. Em relação a esse fator, quanto que você imagina que recua esse preço? Douglas, e por quanto tempo que a gente deve ver um valor mais recuado a partir do momento que os valores mais baixos consolidarem? É difícil cravar o quanto que vai recuar ou qual o momento que vai recuar. Essa pecuária é uma ciência mais biológica do que exata, mas quando a gente olha essa pressão que a gente está olhando para o lado da carne nesse momento, o dólar, que já esteve mais alto e agora perdeu força também nos últimos dias com todas as questões tarifárias, as desconfianças também em relação aos Estados Unidos, que agora tem 5,60, 5,70, isso, querendo ou não, tira um pouco daquela pressão de compra do exportador. E também, olhando as escalas de abate aí aqui em São Paulo, estão mais próximas do dia 16, 19, 20, 21, a indústria está num momento em que ela tem algum conforto para continuar pressionando essa arroba para casa de 310 em São Paulo na próxima semana ou até na outra semana também, na semana subsequente, né? Então, nesse momento, não tem um cenário de escalada de preço ou, pelo menos, estancar essa pressão que a gente vê. O cenário, pelo lado da oferta, mostra assim, que o clima pode ajudar esse pecuarista a desovar um pouco mais esses animais. O dólar pelo mercado externo acaba tirando um pouco dessa pressão de compra do exportador. E no mercado interno, a gente viu uma virada de mês sem aquele ímpeto, aquela sazonalidade de pressão de preço, né? O mercado aquecido. Embora a gente tenha o Dia das Mães agora chegando, isso pontualmente deve trazer algum alívio para o escoamento, né? Deixar o mercado um pouco mais sustentado, mas o cenário como um todo agora é de pressão. Possivelmente na próxima semana essas tentativas de baixa já devem continuar. Então o que a gente vê aí, talvez no indicador mais próximo de 320, acho que nos próximos dias pode chegar mais próximo de 310, 315 diante dessa dinâmica. E nesse cenário todo, Douglas, até para encerrarmos a nossa conversa, nosso bate-papo, como é que fica essa oferta de fêmeas? Porque a gente teve até uma redução, mas a gente começou um ano com muita oferta, não muito diferente do que a gente viu em 2024, reduziu agora, mas ela continua expressiva, né? E o bezerro está subindo de preço. Quando é que um cenário vai falar para o outro, segura essa fêmea aí, porque um cenário, bezerro casa com a vaca que casa com a arroba do boi. Que momento que a gente vai ver isso? Perfeito. Né? Quando a gente olha para os dados de abate, os abates continuaram altos, né? Continuaram altos em 2025, 2024. Quando a gente olha para abate de fêmea, os 3 principais meses, talvez até os 4 principais meses, são muito importantes, que a gente olha o descarte daquelas fêmeas que não emprenharam na última estação de monta. Mas quando a gente olha para a demanda externa também, essa demanda externa ajudou a enxugar muito esse abate. Né? A gente teve um aumento do abate, mas também teve um grande volume exportado. Janeiro, fevereiro, março foi um bom dado de exportação. Possivelmente abril a gente deve ter algo na casa aí de 235 mil toneladas. Historicamente, para um primeiro semestre, é um volume bom, né? Então, a gente teve um maior abate, mas a gente teve também uma demanda com uma boca muito grande, né? Quando a gente olha essa puxada, essa guinada de preço aí no final de 2024, muito rápida, do boi gordo, do animal terminado, o bezerro também dando catch-up, dando uma afirmada aí, possivelmente a gente olha para 2026 com bons olhos, né? Possivelmente, mesmo com a demanda forte que a gente está olhando assim, possivelmente essa oferta de matriz também já deve começar a sentir um pouco mais esse pecuarista querendo aumentar a sua fábrica de bezerros, né? Então, possivelmente, obviamente, como a gente comentou, a pecuária é uma ciência mais biológica do que exata, não dá para cravar que vai começar no final de 2025 ou no início de 2026, mas a gente está bem confiante que a gente já está numa virada de ciclo, possivelmente 2026 já deve trazer mais sinais de ser abaixo de matrizes, ficando relativamente mais lento.